Olá, caros amigos internautas, amigos do Gerar que nesse momento estão nos assistindo. Vamos dar início a mais um podcast do Gerar, ou Gerar Podcast, onde nós aqui trazemos em todos os capítulos um novo tema e também um novo filiado, ou seja, um novo filiado que vai aparecer aí na tela com você, tá certo? Mas hoje nós estamos com um assunto muito interessante. A gente recebe aqui o Rafael Pereira Lima e a Nayara, sua esposa, que também é sua sócia. Ave Maria, essas coisas de marido e mulher sócio é bom demais, né? Não sei nem se estou falando que são sócios ou não. Brincadeiras à parte, né? Sejam muito bem-vindos aqui ao estúdio, né? Onde nós estamos fazendo aí esse sonho que nós tínhamos de realizar um podcast com os nossos filiados, né, apresentando todos eles, apresentando as suas empresas, os seus trabalhos, o que eles fazem. Então, assim, eu fico muito feliz de poder estar acolhendo todos e, se Deus quiser, aí até meados do ano que vem, nós vamos ter atingido a todos os nossos, pelo menos até agora, os nossos 85 filiados, com grande orgulho. E para aquele aí que não conhece ainda o que é o Gerar, né, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês, antes da gente começar o bate-papo, do que é o Gerar, né? E falar um pouquinho da nossa essência, né? Nós somos um grupo de empresários e empreendedores, né, unidos pelo mesmo propósito de fazer o quê? De transformar a região de Araçatuba num polo de inovação, crescimento e oportunidades. A gente acredita muito que o desenvolvimento sustentável ele acontece quando a gente conecta talentos, compartilhamos conhecimentos e também a gente cria soluções que impulsionam as empresas e a nossa comunidade, né? E aí, isso para nós é muito importante, porque o que a gente quer, o que a gente prega, o que a gente gosta de fazer é isso, é conectar esses talentos que estão dentro das empresas para que juntos possamos crescer. Crescer não só nas suas empresas, dentro das suas empresas, mas a partir do momento que a gente cresce as empresas, nós também crescemos a nossa região. Isso para nós é um fato muito, mas muito, muito importante. E hoje, pessoal, nós estamos então aqui com o Rafael e com a Nayara, né, lá da Pereira Lima Advogados, né? O Rafael é um advogado extremamente conceituado, especializado na área de governança, sucessão patrimonial, empresas familiares, e a Nayara, se não me falha agora a memória, no direito de família, e é a craque aqui da nossa cidade, da nossa região, né? E a reputação da Pereira Lima nesse setor é muito grande, é uma empresa de muito reconhecimento, e nós estamos duplamente felizes, primeiro de ter a Pereira Lima como nosso filiado do Gerar e também de poder estar aqui batendo esse papo, entendendo um pouquinho o que a gente, né, o que a gente espera, aí vamos dizer assim, da Pereira Lima Advogados, né? Eu acho assim, né, falando especificamente em planejamento sucessório, né, que eu acho que é boa parte do nosso tema hoje, né, é um tema que às vezes pegam as empresas bastante despreparadas. Eu também faço consultoria, tenho visto muito isso dentro das empresas, né? O que eu faço agora? Estão chegando aí os sucessores, os filhos, aí são muitos sócios, aí fica aquela conversa, mas quem que entra primeiro, quem não entra, como é que entra, quais são as regras, não tem regra, aí um reclama do outro. Bom, enfim, o planejamento sucessório, ele e eu entendo ser muito importante para a saúde e a continuidade das empresas familiares, né? Então, explicando um pouquinho a dinâmica, nós então teremos aí 20 minutos de exposição de vocês, entre 20, não é preciso, ok? E depois nós vamos aí mais uns 30 minutos de entrevista, algumas questões nós vamos trocar aí talvez com mais profundidade, e a gente encerra pedindo também para que vocês deixem os seus contatos no ar, para que não só os nossos filiados, mas os internautas aqui da nossa cidade, da nossa região e do Brasil possam fazer contato, ok? Seja muito bem-vindo, Rafael. E aí, o que eu queria agora é dar essa oportunidade para você falar um pouquinho da empresa de vocês, como é que vocês começaram, né, com esse parte do teu foco aí em empresas familiares, sucessões. Explica um pouquinho para a gente como é que foi
esse achado, vamos dizer assim, como é que nós vamos trabalhar com essas temáticas que hoje são muito importantes no mundo corporativo. Tá certo. Primeiramente, queria agradecer. Obrigado pelo convite, Mazei, toda a equipe do Gerar. Dizer que é uma honra. Obrigado pelas palavras. Dizer que eu sou muito feliz em fazer parte do Gerar. Eu acompanho as nossas reuniões, nossos eventos. Dizer que cada reunião que eu participo, eu cresço profissionalmente, com conhecimento, eu agrego relacionamento, network. Dizer que eu gosto muito de fazer parte e eu recomendo a todos que queiram ali participar de um grupo de empresários para que possa crescer em conhecimento, network, que participe também. Né? Então a gente só cresce junto, né? Ali, trocando conhecimento, relacionamento. Acho que isso é muito importante. Então, primeiramente, queria deixar o agradecimento pelo convite e dizer que é uma honra estar aqui. Quer falar um pouquinho? Agradecer também o convite, dizer que é muito importante para a gente estar aqui, poder contribuir, fazer essa troca e parabenizar o Gerar pelo trabalho especificamente com as mulheres, né? O Gerar Mulher é muito importante. O último evento que foi realizado foi um evento assim de uma magnitude imensa. Vimos mulheres ali, eu me recordo que tinha uma mulher específica, ela estava com uma criança pequena amamentando. Então, assim, é um divisor de águas na vida das mulheres fazer parte do Gerar. Realmente é um grupo que apoia em todos os sentidos as mulheres. Sim. É muito bom fazer parte e é muito gratificante fazer parte desse grupo. Obrigado pelas palavras e aí a gente já dá um spoiler aí, que o outro braço que a gente vem lutando bastante para acontecer dentro do Gerar, que é o Gerar Jovem Empreendedor. Finalmente, a partir do começo do ano que vem, nós começamos então uma luta, né? Vamos dizer assim, uma batalha, um caminhar, falando bastante sobre inovação e tecnologia. Então não percam que no começo do ano que vem nós estaremos aí ofertando aí para os nossos, não só para os nossos filiados, mas para aí a comunidade como um todo, um pouquinho dessa discussão de hoje da tecnologia que vem efetivamente fazendo a grande diferença. Mas vamos lá, vamos falar sobre como começou sobre a tua um pouco do Pereira Lima, que está completamente ligado à área que eu trabalho. Né? A minha família é família de empresários. Meus pais eram de São Paulo para cá, abriram uma loja, dessa loja virou uma indústria. E eu convivi ali com todo esse crescimento da empresa, das lojas e tudo mais. Mas teve um dado momento ali na época ali do Plano Collor, tal, que meu pai acabou enfrentando uma dificuldade financeira muito grande e acabou ali, vamos dizer assim, quebrando. Né? Então, assim, eu presenciei toda a luta do meu pai, a dificuldade, ali tendo que vender os bens, tendo que perdendo alguns bens, inclusive, fazendo acerto com todo mundo, enfim, aquela situação que estava muito boa financeiramente de uma hora para outra, ficou uma situação muito ruim. E eu vivi aquilo como filho, né? Vendo meu pai sofrer, né? Aquilo, não só vendo meu pai em casa, mas presenciando como filho e tudo mais. Mas meu pai continuou com a empresa. Então meu pai continuou ali no ramo ali de confecção e tudo mais, e meu pai foi ali se reerguendo, né? Foi ali devagar, lutando, eu fui ali trabalhando com ele e tudo mais. Aí eu fiz ali meus estudos, colegial, e fui para a faculdade. Trabalhei na faculdade e diante da luta do meu pai ali, de todo o sofrimento, aquilo virou um propósito na minha vida, né? Então, dizem que as feridas, né, que geram cicatrizes são cura para outros. Sim. Né? Então, aí, diante de todo esse cenário familiar, eu decidi ser advogado. Esse é o meu propósito, ajudar empresários ali a lidar com problemas ali, com suas empresas, com a sua família, com a proteção. E através disso foi que nós seguimos para essa área de direito empresarial, proteção, com o foco ali de ajudar as pessoas para não passar muitas vezes o que meu pai passou. Né? Graças a Deus hoje está tudo bem com ele, hoje a gente conseguiu resolver, ele tem ainda os negócios dele, mas foi basicamente com isso. E como foi criado o Pereira Lima? O Pereira Lima foi criado na sala da minha casa, literalmente. Não tenho família de advogados, tenho família de empresários, né? E eu e a Nayara, nós éramos casados, né? A gente casou logo após ela se formar. E aí, na nossa casa, nós começamos a advogar ali na sala de casa e começamos a oferecer, né, serviço e tudo mais para pessoas conhecidas, e foi indo, um indicando para o outro, foi indo, o movimento foi aumentando, a demanda foi aumentando, fomos para um lugar pequeno na época, e aí foi indo, um indicando para o outro, indicando. Aí chegou a doutora Maiara,
doutora Maiara, que você conhece. A Maiara chegou muito nova ali comigo, falei, pô, eu não consigo te pagar nada aqui. Você quer acreditar no meu sonho? Se você quiser acreditar no meu sonho, a gente vai junto. E ela foi vindo, depois chegou o Fernando e outros que estão comigo até hoje há mais de 11 anos. Então, assim, a Pereira Lima foi fruto de um sonho, de muito trabalho, muita luta, mas com um trabalho muito bem feito, né? Então, eu acredito que nós estamos aqui até hoje porque a gente conseguiu ali agregar pessoas que acreditaram no nosso trabalho e nos impulsionaram para onde a gente está hoje, né? A Pereira Lima hoje, ela está em 4 cidades, né? São Paulo, Araçatuba, Campo Grande, Brasília, né? Hoje nós temos em torno ali de 18 advogados com a nossa equipe, atuando ali full, né, empresarial, em várias áreas, menos na área criminal e previdenciária. Então nós temos uma equipe, um advogado praticamente de uma área de todas as áreas que a empresa precisa. Então hoje a empresa, quando contrata Pereira Lima, ela contrata sabendo que ela vai ser abraçada em todas as áreas, desde tributário, trabalhista, contratos, recuperação de crédito, sucessão, direito de família. Então hoje ela tem uma segurança de que com um contrato ela pode abranger várias áreas e com qualidade, né? Então esse é um pouquinho da nossa história, uma história bem breve de como começou e onde nós estamos aí oferecendo esse serviço de planejamento sucessório e direito empresarial. Com a doutora Nayara não foi diferente, né? Ela tem a história que ela se apaixonou também pela advocacia e depois a gente se cruzou, mas... Também tenho família empresária. Antes de ser advogada também fui empresária, conheço as dores dos empresários e procurei me especializar no direito de família porque também vi dentro da minha casa, infelizmente, muitos problemas familiares. Sim. Meus pais se divorciaram muitas vezes. Então, isso me possibilitou ter uma experiência, uma vivência que eu consigo hoje ter um atendimento mais especializado, não só para a questão do direito, mas também por essa questão mais humana de entender todas as lides que permeiam as relações familiares, não propriamente só o direito, né? O que a gente tem ali num segundo plano. E hoje, levando em consideração que 90% das empresas brasileiras são familiares, então nós estamos aqui numa zona em comum e conseguimos dar um maior respaldo para essas famílias, para esses empresários, trazendo toda a nossa bagagem jurídica, mas também a nossa bagagem de vida, né? E o empresário, né? O empresário estritamente familiar, a gente tem tipos e tipos de empresários, né? Tem aquele que tem uma cabeça um pouco mais aberta, né? Tem aquele que ainda se segura nos moldes do passado, né? Então, assim, eu acho que cada vez mais ele também está percebendo a importância de ter uma assessoria, porque ele sozinho ele não consegue resolver todos os problemas que ele tem, principalmente nessa área. Eu dou consultoria para uma empresa, são 7 sócios. Aí dos 7 sócios, cada um tem 3 filhos. Os caras já estão chegando dentro da empresa. Aí a cabeça deles está pirando, né? Como é que faz? Aí, numa outra empresa, aí os filhos já entraram. Só que aí um entrou ganhando mais que o outro. Aí um começa falando, sabe, não tem uma métrica, não tem uma metodologia. Então, eu acho que esse é um campo muito grande dentro das empresas familiares, onde, principalmente, empresas como a de vocês têm grandes possibilidades de atuação, e já atuam, obviamente, porque realmente é necessário você organizar, porque se você não organizar os passos futuros, né, seja por conta desse processo onde ninguém é eterno, uma hora, né, o dono da empresa vai falecer, vai vir o seu filho, a sua filha, e do outro sócio também a mesma coisa, isso tudo precisa ser planejado com antecedência, porque se não for planejado com antecedência, com certeza vai dar problema, né? Mas vamos lá, me conta mais um pouquinho dessas coisas, vamos aproveitar esse... E fazendo um adendo aí, as famílias evitam muitas vezes a falar sobre isso. Exato. É uma conversa muitas vezes desgastante e assim, você protelar essa conversa não resolve o problema. Exato. Né? Então, e muitas vezes quando o problema vem, são situações delicadas a serem resolvidas. Né? Então, assim, tem casos, por exemplo, de sócios que muitas vezes o filho entra na empresa e aí o filho acaba falecendo e aí muitas vezes vem a esposa para o quadro societário. Aí a situação acaba gerando muitos desgastes, porque uma questão é você lidar com a própria família dentro de uma empresa. Outra coisa é você lidar com pessoas estranhas à família. Né? Então,
muitas vezes são situações que só geram conflito, né? Muitas vezes por falta de diálogo, planejamento. Então, assim, o planejamento sucessório, muitas vezes quando a gente fala de planejamento sucessório, entrando já no tema, as pessoas relacionam muito a holding. Não, holding, planejamento sucessório é holding. Não, você tem que fazer uma holding, mas holding é uma das modalidades do planejamento sucessório. Né? Então, assim, tem outras aqui, posso trazer algumas para vocês. Por exemplo, testamento é uma forma de planejamento sucessório. Sim. Né? Então, assim, e muitas vezes as pessoas também não gostam de falar sobre isso, evitam falar sobre isso. E se você fazer uma breve pesquisa hoje aí na internet, você pode verificar que existe um crescimento enorme de pessoas procurando cartório ali para fazer doação, testamento, em virtude da reforma tributária que está aí, está batendo na porta. Então, o testamento ele é muito importante, ele prevê situações, ele faz com que a vontade daquele que queira deixar seus bens seja resguardada. Você pode disciplinar várias coisas, que muitas vezes você não disciplina numa doação, numa holding. Então, ali você pode colocar condições, pessoas para gerir bens, administrar. O testamento é uma ótima ferramenta, né? de planejamento sucessório. Temos outros também, por exemplo. Temos a própria doação, a doação com cláusula de reserva de usufruto. Né? Ela é ótima também. Então, muitas vezes, diante dessa reforma que está chegando, talvez ela é a mais indicada, muitas vezes, do que a abertura de uma holding. Né? Então, a doação faz com que você não precise abrir uma empresa, mas você faça toda essa transferência em vida, evita ali um inventário. Né? Então, assim, o inventário, a gente acredita que com o tempo vai cada vez ficando mais caro. Né? Então, hoje a gente já tem os custos de ITCMD, nós temos o custo aí de advogado, cartório, enfim, e demais. Isso é o que a gente sabe, né? E não só a questão de você fazer um inventário, mas existe um prazo para isso ser feito. Né? Então, se você não faz em 60 dias, tem multa. Se você 10%, se você não demora mais de 180 dias, é 20%. Então, assim, a doação também é uma grande ferramenta. Né? Então, assim, que pode evitar muitos conflitos. Mas para isso é muito importante a gente entender o que a família pensa, como que é essa família. A gente já teve casos ali de pai que fez a doação e muitas vezes falou, não vou precisar fazer reserva de cláusula de usufruto, não. Meus filhos não vão dar problema. Posso fazer a doação tranquilamente. E a gente tem esse processo, tá numa disputa entre irmãos há mais de 10 anos. Nossa Senhora. Então, assim, são situações que a falta de um planejamento, de entender como a família ela é estruturada, o que o pai quer, qual é o desejo do pai. Então, assim, são coisas que precisam ser discutidas, precisam ser pensadas. Né? O planejamento sucessório não dá para fazer, vem aqui, vamos fazer uma holding, como está todo mundo fazendo e vendendo, como se fosse a solução dos problemas, e muitas vezes não é. Né? Então, assim, temos a holding também, uma outra ferramenta muito boa, muito importante, mas que precisa ser analisada, se de fato é viável. Nós temos essa reforma aí, talvez tenha algumas situações que não vale a pena, muitas vezes, você ter uma holding com ela. Então, se for só para vender imóveis, talvez a holding não é o melhor, é o caminho mais indicado. Mas talvez para renda ela é interessante para uma holding patrimonial. Mas às vezes tem questões ali que tem empresas envolvidas e tudo mais. Então cada caso é um caso e tem que ser analisado. Né? Nós temos uma outra ferramenta que ela é muito importante, que as pessoas também às vezes não reconhecem, que é a previdência, seguro. Né? Então nós temos grandes empresas hoje aí que fazem seguros muito interessantes. Né? Então assim, nós temos a empresa Prudential, né? Então a MetLife, são empresas que fazem seguros ali para as pessoas, que evitam muitas vezes no óbito você ter que vender alguma coisa ali para pagar o ITCMD. Né? Então o que acontece muitas vezes, isso acontece em 60% dos casos. Né? Então inicia um inventário, precisa pagar o ITCMD, não tenho dinheiro, vamos vender alguma coisa, às vezes vende barato, para evitar ali pagar multa, enfim, tudo mais. Então são planejamentos que fazem com que gere uma economia, gere uma organização, gere uma celeridade e gere uma segurança, muitas vezes, para aquele que era dono de todo o patrimônio e que joga a bomba para os filhos, muitas vezes para a esposa, que não estão muitas vezes preparados para lidar com tudo isso. Né?
E ficam numa situação difícil, né? Porque assim, não é incomum nós vermos casos de família que tem um patrimônio muito extenso, que tem empresas, que tem negócios, e aí no momento que falta ali o genitor, que falta a pessoa responsável, o cabeça daquelas empresas, porque eu sempre digo que se a gente tem uma certeza nessa vida, é que em algum momento a gente não vai mais estar aqui, né? A gente não sabe quando e obviamente a gente não tem o desejo de pensar nisso, nós queremos desfrutar o máximo possível. Mas quando a gente pensa, quando a gente planeja nessa perspectiva, eu sempre digo que é um ato de amor com aqueles que a gente realmente ama, com as pessoas que a gente mais tem cuidado. Quando a gente para analisar e para pensar como vai ser, como eu gostaria que fosse o futuro, né? Eu me recordo que nós temos 2 filhas e a gente foi fazer uma viagem internacional e aí, um pouco antes de embarcar, eu pensei, se esse avião cai, quem vai cuidar das nossas filhas? Está tudo muito bem estruturado, nós temos patrimônio, mas assim, quem vai fazer o quê? Como vão funcionar essas peças, né? Quem cuida da empresa? Porque muitas vezes a esposa ou o filho não tem a capacidade técnica para gerir o negócio, né? Não é só ter o direito, a gente precisa saber manejar tudo aquilo, né? Precisa saber pilotar, senão não adianta. Então, eu sempre digo que diante de todas essas ferramentas, o mais importante é entender caso a caso. Não dá para a gente vender uma solução pronta, uma receita padrão para todo mundo. Cada família é uma família, cada situação é uma situação. Então, soluções prontas, engessadas, não funcionam. Elas podem até funcionar num curto prazo, elas podem dar uma sensação de organização. Muitas pessoas chegam no escritório e a primeira coisa, eu marquei uma reunião porque eu quero fazer uma holding. Aí você tem o quê? Eu tenho uma casa, eu tenho um filho, então talvez não é isso que você precisa, né? É um nome bonito, vende-se muito na internet, mas a gente precisa entender quais são os seus objetivos, como você gostaria que fosse planejado o futuro. E aí é uma falha do brasileiro, né? Nós não planejamos as empresas, a gente acontece as empresas, à medida que vai fazendo, a gente vai correndo atrás. Aí a gente vai tentando, como que eu faço, como que eu organizo isso, como eu organizo aquilo. Então é muito importante, mas um lado positivo é que cada vez mais esse assunto tem sido pauta e os empresários têm tido essa preocupação, justamente por situações como essa que você falou. Nós temos lá a empresa, cada sócio, são 7 sócios, cada sócio tem 3 filhos e esses filhos vão começar a entrar aqui. E eles têm capacidade técnica? Ou eles estão aqui só porque eles são filhos do dono? Né? Será que a empresa vai prosperar dessa forma? Essa é a dor de 70% das empresas. Existem 65% das empresas que não passam da 2ª geração. Só que quando a gente lembra que essas empresas são a maior fonte de renda de uma família e tem uma série de pessoas ali dependendo de tudo isso, a situação fica complicada. Então, é muito importante a gente pensar nesse planejamento, mas de forma muito individualizada, de forma muito específica para cada família, para cada negócio, para cada necessidade. Eu me lembro de um caso, só para enriquecer a conversa, que era uma situação que tinha uma mãe, 4 filhas, e eles tinham empresas, imóveis, enfim, bens, vários bens, e essa mãe já estava começando a arrumar um namorado. E as filhas estavam muito preocupadas, né? Falou, a empresa, meu Deus, o que acontece? O namorado era mais jovem, e como fica, como que a gente protege? E aí, na época a gente estudou, entendeu que a holding era o melhor caminho. E a mãe estava preocupada com os namorados das filhas, né, que eram solteiras. Né? Então assim, não, peraí, vamos sentar todo mundo, vamos proteger todas vocês aqui. A gente protegeu todas, né? Colocamos ali cláusulas de barreira na empresa para que os genros não entrassem, enfim, e para que os bens fossem protegidos, em eventual óbito de alguma, para que ficasse na família. E esse é um caso que foi bem analisado, é um caso que acontece diariamente. Muitas vezes é a preocupação do pai com os filhos e dos filhos com os pais, né? Porque hoje o divórcio tem aumentado muito, então estão tendo inúmeros casamentos, inclusive mais velhos, né? A Nayara fala muito sobre isso, a questão do... O divórcio grisalho, as pessoas que já estão mais maduras e resolvem se divorciar. Então, assim, tem que ter uma proteção e um planejamento, né? E muitas vezes nesse primeiro divórcio ficam os filhos, aí os filhos ficam preocupados, se meu pai tiver um novo filho com a nova esposa, como que fica, né? Então mas é isso mesmo. Então muitas vezes no próprio divórcio a gente tem feito a criação de holding e doação já direto para os filhos, né? Porque muitas vezes é uma solução para partilha de bens ali entre marido e mulher, que eles não querem partilhar, falam, não, vamos doar para os filhos, reserva o fruto para vocês.
E muitas vezes essa é uma grande ferramenta, uma solução de resolver o conflito e acabar com o problema deles. Né? E tem situação também onde, por exemplo, uma cliente nossa, ela é dona de uma rede de clínicas de estética e ela tem um filho. Mas o filho não entende do ramo, não quer entender do ramo, não quer atuar, mas toda a renda da família vem exclusivamente da clínica. Se ela falecer, quem que toca, quem que administra, quem cuida desse patrimônio? Ele não tem capacidade técnica para isso. Então é preciso estabelecer, na ausência dela, quem é que vai gerir esse patrimônio, como vai gerir, vai prestar contas para quem. Então não é só quando os filhos querem entrar no negócio, os filhos dos sócios querem entrar, é também quando a gente não tem um sucessor. Como é que a gente vai gerenciar isso? Eu tenho 2 filhas que são pequenas. Se nós faltarmos em algum momento, precisa de alguém para pilotar o Pereira Lima. Exatamente. Então, é importante a gente deixar isso previamente estabelecido. É interessante isso. Eu tenho um caso também que eu estou acompanhando, exatamente isso. O pai quer, de qualquer maneira, que os filhos, ele tem 2 filhos, isso aí num grupo de 5 sócios, alguns são parentes, outros não, né? Mas ele tem 2 filhos e nenhum deles quer ir para a empresa. E ele está todo chateado, magoado. Falei, cara, arranja uma forma de proteger o seu patrimônio, porque se o cara não quer entrar, é porque ele não quer entrar. Agora, não adianta você também ficar obrigando ele a entrar de uma coisa que ele não sabe. Um é engenheiro, uma filha é médica. Quer dizer, de um negócio que não tem nada a ver com eles. Então, como é que ela vai, né? Então tem casos e casos. Às vezes o pai obriga, aí piora. O cara não entende nada do negócio, acaba pisando no tomate e acaba dando, às vezes, até mais problema do que a gente imagina que pudesse dar. Mas eu concordo com vocês, gênero, número e grau. Planejamento é a palavra certíssima para esse processo. Se você não planejar com antecedência e deixar que falte alguém e depois você vai tentar resolver isso, aí a coisa pode entornar mesmo. Então, planejamento eu acho que é o principal instrumento para que você tenha, vamos dizer assim, uma passagem sucessória tranquila. Então, você tem que fazer isso com antecedência. E eu falo isso muito para esses meus clientes. Eu falo, gente, vocês têm que planejar com antecedência. Se você não planejar... mas nós fizemos um trust, fizemos um hold. Falei, mas será que era isso importante? Mas o trust, 4 sócios quiseram, o outro não quis. Falei, mas e daí? Esse outro vai dar problema depois, se ele não quiser. Sim. Se todo mundo fez e você não vai fazer. Bom, enfim, eu acho assim, cada caso é um caso e planejamento é fundamental. Eu acho isso fantástico. Mas vamos lá, vamos avançar. E nós temos vários casos aí na imprensa que deram certo. E casos que não deram certo. Não deram certo, exato. Então, tem o caso, por exemplo, casos que, mesmo com planejamento, assim, com disposição, por exemplo, o caso do Gugu. Sim. Então, assim, mesmo com uma disposição, um casamento é uma união estável ali, discutível, né? Então, judicializou e ficou quanto tempo ali? Testamento, contrato de união estável, mesmo assim ficou toda uma discussão, porque faltou um diálogo, faltou um ajuste, talvez. Então, chamar a família, explicar o que está acontecendo. Todo testamento que a gente faz no escritório, eu chamo a família, explico, às vezes desde que o nosso cliente queira, né? Mas a grande maioria quer. Então a gente senta, explica, para evitar uma briga no futuro, para realmente entender qual era a vontade daquele que deixou os bens, né? Então, assim, nós temos caso, por exemplo, que deu certo do Silvio Santos. Sim. Então, o caso do Silvio Santos é muito conhecido e é um caso referencial. O Silvio Santos, ele fez a transição em vida, né? E fez toda uma holding, a sucessão, o planejamento, e toda a família está de acordo, né? Então, assim, temos o caso do Pelé também, que virou um processo e tudo mais. Então, o planejamento, ele evita esse tipo de problema. Exato. Né? Você vê, tem o caso também do Digênio, do Objetivo, né? O Digênio não planejou nada, e aí os processos estão rolando aí tem aquele outro detalhe, né? E por coincidência, ele tinha um amante, tem um filho com amante, e o filho quer vender a parte dele para um terceiro que não tem nada a ver com o negócio. Aí todo mundo arrepiou, está arrepiando, não quer. Ou seja, um horror, né? Quer dizer, aí, de repente, você vê um império como esse, estamos falando especificamente de uma empresa, e quantas outras nós temos por aí, mas um império como esse na área de educação pode simplesmente ruir e vir água abaixo, porque ninguém se entende, né? Então, não houve planejamento nesse caso,
e eles estão tendo muito problema agora. Como vão resolver? Só a justiça vai poder resolver, se é que vai conseguir resolver, né? Mas, enfim, cada um com cada cabeça uma sentença. E esses casos ficam para a justiça. Ficam para a justiça. Poderia ter sido evitado. Exatamente, então, exatamente. E é isso que vocês fazem, né? Sim. Tentar explicar para o empresário que, olha, vamos planejar para não ter esse tipo de problema lá na frente. Porque né? É sempre assim, imagina, numa disputa dessa, vai vir um advogado, aí vem o outro, assim, então... Assim, essas fatias assim, o patrimônio ele vai se perdendo. Vai se perdendo. Então, assim, só para finalizar, a gente tem uma disputa aqui também de inventário, que nós estamos em discussão, que está 15 anos em discussão. Né? Então, como não houve consenso entre os irmãos e a família, foi nomeado um inventariante dativo. Então, um inventariante de fora. Então, assim, e o patrimônio fica todo ali, eles não conseguem fazer praticamente nada. Né? Então, são situações que podem ser evitadas, né? Mas pode... E além da questão dos processos em si, da demora e tudo mais, o prejuízo das próprias relações familiares, né? Não, aí acaba com tudo. Exatamente. Cada vez, às vezes, não resolve nem por conta de uma decisão no judiciário, resolve porque as pessoas cansam de brigar. Só que muitas vezes elas não são instruídas e não enxergam que esse tempo, essa energia, esse dinheiro que é investido durante todo esse tempo, no final das contas, não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então, além de planejar, ter uma assessoria jurídica que explica e que pondera todos os pontos, infelizmente, algumas vezes, é necessário que a gente vá para o judiciário. Não é possível conciliar e resolver tudo de forma amistosa e manter as relações. Mas... em alguns momentos a gente consegue fazer isso e é possível, mas muitas vezes as pessoas não têm informações sobre esses procedimentos, não têm informação de como fazer isso, não têm informação de que pode fazer isso, de que é possível fazer isso, e aí entra toda a nossa expertise não só com relação ao direito, mas com relação à gestão dos conflitos, com relação à gestão das emoções e das pessoas, para que a gente possa compor tudo isso e chegar num objetivo, porque no final das contas todo mundo quer resolver. As pessoas dificilmente querem brigar, dificilmente as pessoas querem ficar com um processo por anos, elas querem resolver as suas situações, né? Virar a página. Já quando a gente trata de inventário, por exemplo, só o sentimento do luto já é pesado o suficiente para a gente ainda ter briga, para a gente ainda ter discussão, para a gente ainda ter um monte de outros problemas que permeiam as relações familiares. E muitas vezes o conflito beneficia muitas vezes o advogado, não o cliente. Sim. E a gente tem colegas que realmente gostam de litigar. Só que cansa. Assim como uma briga física cansa, a judiciária também cansa. Muitas vezes chega um cliente com um processo litigioso no escritório e fala, olha, nesse momento talvez não vai dar para fazer o acordo. A gente quer fazer o acordo, muitas vezes a outra parte não quer. Mas daqui 2, 3 anos a gente vai conseguir, pela minha experiência. Porque cansa, a briga cansa. A briga cansa. Então, e muitas vezes a gente resolve, e é isso que acontece. Então, só que às vezes 2, 3 anos depois o acordo muitas vezes não é aquele acordo que poderia ser feito anteriormente, né? Que poderia ter sido bem melhor para ambas as partes, né? Mas faz parte, às vezes a parte quer brigar, naquele momento ela está, como a doutora Nayara falou, está gerindo aquilo, então faz parte. Né? E acho que um ponto importante para a gente falar também aqui é que, com relação no escritório, por que a gente consegue dar uma assessoria jurídica especializada e bem direcionada? Porque nós não analisamos única e exclusivamente só a questão familiar, só a questão empresarial. Então, como a gente tem um corpo jurídico especializado nas diversas áreas do direito, a gente consegue enxergar questões trabalhistas, questões previdenciárias, questões de recuperação de crédito, e a gente trabalha com braços. A gente sempre diz no escritório que cada empresário tem o seu negócio e o seu objetivo. E o nosso objetivo é que o empresário não tenha preocupação nenhuma com o jurídico dele. A gente sempre fala, o Rafael sempre fala nas reuniões, assinou o contrato, apertou a mão, a partir de agora você vai cuidar do seu operacional e deixa que o jurídico a gente toma conta. Nós vamos pensar nessa questão, nós vamos enxergar aonde existem lacunas, se é necessário fazer um planejamento, como é necessário, como a gente deve fazer, gerenciar as demandas que eventualmente tenham judiciais e as extrajudiciais, além de análises, tudo que permeia a vida do empresário, porque por mais que a gente diga aqui, critique que o empresário não se planeja, não
não pensa no planejamento, a verdade é que o empresário brasileiro está atolado com o operacional da sua empresa, né? E o nosso objetivo é que ele simplesmente pegue a caixinha do jurídico e entregue nas nossas mãos. E a gente entrega para ele o melhor resultado possível de acordo com os interesses da empresa e dele. E aí a gente vai fazer uma análise na empresa, né? A gente vai analisar desde a questão trabalhista, se os contratos estão corretos e tudo mais, desde a questão de governança. Sim. Né? Será que para a sucessão, né, é interessante fazer um acordo de sócio, um conselho familiar e um conselho administrativo? Né? Então, assim, às vezes é necessário. Né? Então, assim, precisam ser discutidas essas questões familiares de sucessão, como também precisam ser discutidas a questão trabalhista. Será que todos os contratos aqui estão corretos? Será que não existe um risco aqui de eventual demanda? Será que aqui na parte tributária tem alguma coisa que pode ser revista? Será que os nossos contratos aqui estão atendendo da maneira que é necessário? Né? Então, são questões que a gente tenta abraçar e protegê-lo da melhor forma. Uma das questões que a gente tenta levar sempre para os empresários é que quando eles contratam a gente, é que a gente não só cuide da empresa, mas também da pessoa física. Né? Então, assim, a gente quer dar a segurança para tudo. Né? Então, assim, desde um contrato de locação de um imóvel particular até a questão os contratos da empresa, a questão de venda, então questões de procedimento ali, desde do atendimento até a venda de uma maneira segura, né? Se está sendo observado todas as legislações necessárias. Né? Então, assim, a assessoria realmente ela é muito completa. Deixa eu pegar um desses instrumentos, né, que a gente não abordou talvez com muita profundidade, mas, por exemplo, aí a pergunta que eu faço, por exemplo, um acordo de sócios, somente, ele faz a diferença dentro de uma empresa onde tem muitos sócios e eles não estão se entendendo muito bem e tal, mas acabam, né, cada um cedendo um pouco e esse acordo acaba... Como é que você vê isso? Um acordo de sócios é um instrumento também efetivo, é um bom instrumento? Obviamente depende caso a caso, né? Mas o que vocês poderiam me falar de um acordo de sócios, por exemplo? Eu vejo como um bom instrumento. Eu vejo como um bom instrumento. Principalmente na questão da gestão da empresa. Né? É claro que ele sozinho, eu penso que ele não é determinante. Eu preciso conciliar com outras questões. Né? Então, assim, mas com referência à gestão interna e organização, eu acho que é uma diretriz importante. É claro que tem que prever estatutos e tudo mais, precisa ver o regimento da empresa, qual é o enquadramento dela, mas eu vejo como um grande instrumento. Eu acho que ali o acordo de sócio ele evita grandes problemas também. Sim. Tá? Agora, como uma bússola, né, dessas relações. É claro que precisam disciplinar outras questões, sucessão e tudo mais, mas o acordo ali para gerir questões internas, filhos podem entrar, não podem, até quanto que a gente pode delimitar ali a questão de repasse para um para outro, questões éticas ali muito importantes. Então, assim, eu acho que é um grande instrumento, sim. Não vejo ele como um instrumento simples. Para mim é um instrumento muito importante. Muito importante. Mas ele sozinho, para mim, não é suficiente. Ele precisaria de outras ferramentas em conjunto. Eu também concordo. Na verdade, eu perguntei isso porque estou exatamente nesse momento também trabalhando com uma empresa onde nós propusemos, eu não sou advogado, tá? Sou administrador, mas eles me chamaram para estruturar a governança. Eu falei, mas peraí, você não tem um acordo de sócio primeiro, como é que você vai estruturar uma governança se isso não está colocado lá, né? Enfim, mas aí conseguimos fazer lá dentro e eu falei para eles, agora vocês levam para o advogado para ele ver se é isso mesmo. E esbarrou em algumas coisas que eu acho importantes e eles estão naquela assim, mas isso não vai acontecer. Eu falei, cara, você não sabe o futuro. Então, coloca dentro do documento tudo que você acha que poderá acontecer no futuro. Você está falando que vocês são lindos, maravilhosos, né? Todo mundo se ama, se adora, mas basta um deles se divorciar e achar uma outra mulher que ninguém vai gostar, vocês vão ver o que vai acontecer aqui dentro. Vai dar problema. Então você tem que prever tudo dentro lá. E agora ficou, nós estamos agora nessa coisa de entrar, como é que a gente faz a entrada e a saída de novos sócios? Ninguém vai sair daqui. Eu falei, gente,
o filho bastardo do Digênio quer vender para um cara de fora e tem que colocar alguma coisa aqui. Vocês precisam colocar. Chama os advogados, fala. Mas eles estão, nesse momento, eu saí fora um pouquinho e deixei eles quebrarem a cabeça com relação a isso. Eu falei para eles, vocês têm que colocar alguma coisa dentro, porque a gente precisa prever o futuro. Sim. Hoje está tudo jóia, mas daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, nem sempre vai estar tudo ok. Sim. Então você precisa colocar. E é isso, né, Rafael e querida Nayara. Oh, meu Deus do céu, desculpa. A culpa é da sua assessora que está ali, que ficou Maiara. A Maiara é minha parceira de trabalho. Então, sua assessora, parceira de trabalho aí, que, aliás, pelo menos ela é sua personal stylist, né? Isso aqui te arrumou direitinho e tal, para a gente bater papo. Mas tem que ser assim, né? Descontraído, esse bate-papo. Mas voltando, eu acho que todo instrumento, seja um testamento, seja lá o que for, ele tem que sempre prever algumas coisas que podem acontecer no futuro, né? E essas coisas que podem acontecer no futuro têm que estar documentadas, porque vai dar problema lá na frente, e aí como é que você faz? É que todo problema que a gente já viu que acontece, a gente vai se precaver no futuro, né? E quem está ali no operacional, às vezes não passou por isso, então nem imagina que possa acontecer, mas a gente já viu muitas coisas, né? Muitas coisas. Famílias que trabalhavam junto, que não tinha problema nenhum entre os filhos, todo mundo briga. Então, assim, a gente consegue acompanhar e, de acordo com os problemas que nós enfrentamos e combatemos, a gente vai ganhando ali mais corpo para, nos próximos, as pessoas não passarem por isso também, né? A gente parte da máxima que tudo que é bem acordado não gera dúvida. Exatamente. Então, assim, é muito importante discutir um acordo entre sócios, enfim. E eu acho que... E também rever ele. Isso tem que ser revisto de tempos em tempos. E, inclusive, ele pode ser uma grande porta para resolver inúmeras outras questões sucessórias. Porque o acordo ele é o primeiro passo ali para você entrar em questões e assuntos mais delicados de uma empresa e da família também. Né? E o duro às vezes é isso, né? O que acontece é que quando... eu vou voltar a este exemplo, né? Porque... quando a gente tocou no assunto sucessão, né, a entrada dos filhos e tal, eu propus a eles que nós tivéssemos algumas que eu entendo ser muito importantes. Tinha que ter lá, pelo menos lá uma formação mínima, tá certo? Que ele tivesse pelo menos 2 anos trabalhando, não em cargos de direção, mas ou dentro da empresa, ou preferencialmente fora da empresa, né? E depois eu tinha proposto a eles que a gente colocasse o seguinte, que a gente tivesse uma mentoria para essas pessoas que estão entrando, que geralmente são jovens, estão lá, né? E aí eles tiraram a mentoria. Não quero a mentoria porque não precisa. Mas por quê? Eles estão analisando, eles, né, que estão ali naquele dia a dia e já estão trabalhando. Mas tem mais filhos que vão entrar. Sim. Então eu tenho que prever, eu tenho que olhar. Então, de novo aquela história de prever o futuro. Se você não tiver isso bem claro, dá problema lá na frente. E fica mais difícil resolver. Não é? E depois fica muito mais difícil resolver. Não dá para resolver. E aí, quando tem briga mesmo familiar, aí a coisa complica. Acaba as relações, acaba... Sim. A família tem que estar muito aberta, porque às vezes você vai falar isso com o sócio, os filhos querem trazer o assunto para o sócio, mas já quer receber meus bens, eu nem morri ainda, você já quer receber meus bens? Então assim, é um assunto que a pessoa tem que estar muito aberta ali, tem que estar muito disposta a conversar e tem que ser muitas vezes o tempo para amadurecer esse debate, né? Que é muito importante. Mas é isso aí. Eu acho que esse é um tema que a gente... Ele é instigante, né? Ele levaria 10 programas para a gente conversar sobre ele, que eu acho que é um tema que eu também gosto muito, eu acho muito bacana. E aí eu acho que tudo isso vem para exatamente evitar conflitos, não é isso? Entre herdeiros e familiares, né? Sim. Então, eu acho que todos esses instrumentos, aquilo que nós falamos, né? Eu acho que isso tudo tem esse grande objetivo, que é realmente evitar conflitos futuros entre os herdeiros, entre os familiares. Eu falo isso porque vivi isso, uma parte um pouquinho disso também, e não foi fácil, né? Então, graças a Deus tudo passou, mas assim, no começo foi bem difícil, né? Bem difícil. Mas enfim, existe, por exemplo, vamos ver aqui algumas perguntas que eu posso fazer para vocês, se vocês me permitirem, né? Eu falo assim, existe um momento ideal, talvez vai complementar aquilo que a gente falou,
para que haja realmente assim o início, né, de se pensar em planejar essa questão sucessória? Existe um momento. Que momento é esse ou não? Não existe momento. Nós falamos de antecipar e tal, mas existe um momento certo para isso? Eu penso que a todo momento é o momento ideal. Agora, sim, a gente nunca teve num momento tão ideal quanto agora, né? diante da reforma tributária. Exato. Né? Então, assim, a reforma ela vai trazer mudanças e um impacto financeiro enorme. Então, assim, esse é o melhor momento. Quem assim estiver disposto a fazer um planejamento esse ano vai ganhar muito se fizer no ano que vem, assim, nos anos seguintes, né? Então, porque a reforma ela é uma reforma a longo prazo, mas eu acredito que quem fizer esse ano terão muitas vantagens. Então, eu penso que a todo momento é momento de discutir o planejamento, porque a morte a gente não sabe, né? Então, assim, eu vou te dar um exemplo aqui, por exemplo. Então, a gente teve um caso de uma cliente aqui que um parente dela queria fazer um testamento. Esse parente foi para o hospital, foi hospitalizado, e ele queria fazer um testamento ali no hospital mesmo, e a gente correu para fazer o testamento. A gente chegou no hospital, quando chegou ele já estava inconsciente. Assim, o estado de saúde dele tinha piorado assim rapidamente, e a gente não conseguiu fazer. Então, e na véspera ele mandou uma mensagem para ela: olha, eu estou mandando essa mensagem para você para dizer que eu quero que fique tudo para você, que eu quero que faça dessa e dessa forma. Ele não tinha herdeiros, ele queria deixar para um parente próximo. E aí não deu certo. Então todos os demais parentes vão ter a sua fatia dos bens. E por mais que ele queira deixar, ele manifestou o desejo por mensagem, isso não é suficiente. Não é suficiente. Porque a lei, ela, nesse caso, ela determina uma solenidade para esse ato. Sim. Né? Então, são situações que acontecem. Então, todo momento é o momento de discutir. Né? Então, quanto mais breve você com a sua saúde plena, é melhor. Né? A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Enfim, E quando nós falamos de família, o planejamento começa no casamento mesmo. As pessoas se preocupam com a festa de casamento, com toda a pompa, com a viagem de lua de mel, mas poucas pessoas se preocupam de fato com como é que a relação do casamento vai funcionar na perspectiva jurídica. As pessoas firmam um contrato padrão, achando que esse contrato padrão serve para todo mundo. E hoje nós temos inúmeras possibilidades de moldar minimamente esse contrato, prevendo situações que vão acontecendo no casamento. Já no casamento existe um entrave para conversar sobre isso, né? Porque se a gente começa o casamento e fala sobre dinheiro, a impressão que dá é que se a gente toca no ponto dinheiro, não existe amor. Mas é importante a gente desmistificar essa situação e entender que, em que pese haver amor e ser esse o motivo da união de duas pessoas, nós temos questões jurídicas que permeiam essas relações. E elas precisam ser discutidas, elas precisam ser debatidas. Como que nós vamos combinar? Eu vou ficar em casa cuidando das crianças, você trabalha? Como que a gente vai fazer com a nossa dinâmica familiar? E isso, obviamente, nas empresas também. Estamos abrindo um negócio juntos. Como é que funciona a nossa dinâmica? Como vai funcionar isso? Então, desde o início, quando a gente trata dessas questões no início, fica muito mais fácil, né? Obviamente, a maior parte das pessoas não faz isso, então a gente tem que fazer isso no curso aí, no meio do jogo. E a todo momento é o momento de fazer mesmo. Você já viram alguma pessoa muito jovem fazer testamento, por exemplo? Ou não? Muito jovem, não. Muito jovem, que eu digo lá, com seus 40, 45 anos. Não, com essa idade sim. Vai ser normal. Muito jovem, sim. Desculpa, foi o termo que eu usei, mas não foi o termo correto. Mas geralmente a gente pensa naquela coisa de testamento, o cara está lá, né, 70 anos, está morrendo. Então, sabe quando que aumentou o número de testamentos? Com a pandemia. Na pandemia, né? Na pandemia, porque as pessoas nunca pensaram tanto na morte. O problema é que as pessoas não pensavam antes, né? A gente tem aquela sensação de, eu não sei quando a morte chega, mas assim, não se pensa nisso, né? Tem gente que fala de testamento, não, bate na madeira, não quero nem falar, vai começar a falar disso, eu morro, né? Mas com a pandemia, os números mostram que os testamentos, assim, dispararam. Testamento sendo feito por videoconferência, assim, a pessoa entrando no hospital para ser internado, para ser entubado, porque aí existe um choque com a realidade, né? A morte fica muito próxima.
E aí, de lá para cá, o número aumentou significativamente. 40 anos é uma idade que as pessoas já têm feito testamento, com segurança. Assim. Então, agora, mais jovens são raros. Assim, mas 35 para frente a gente já fez alguns. Já fez alguns. Mas interessante. Menos ali de 35 a gente... até porque a pessoa está... porque tem que ter filhos, patrimônio, tem que ter... Aí até lá talvez não tenha, a não ser que ele herdeiro, né, de grandes empresários, grandes empresas, grandes cabeças e grandes pessoas. Aí tudo bem, mas mesmo assim... Realmente é difícil, mas essa dica essa informação que você deu, que depois da pandemia todo mundo começou a pensar na morte, e aí todo mundo começou a antecipar essas questões, Sim. Eu acho isso bem interessante, porque até então ninguém pensa nesse tipo de coisa, né? Então, porque acho que eu vou ser eterno, eu nunca não vou mais estar aqui, né? Mas as pessoas esquecem realmente que quando existem bens, né, quando existe um grande patrimônio, isso precisa ser pensado, de novo, planejamento precisa ser pensado com antecedência para não dar qualquer tipo de problema lá na frente, né? E falando em coisas curiosas, né? Uma vez eu vi um contrato de uma empresa aqui da cidade e tal, não vou ser antiético, não vou falar nada, há alguns anos atrás, que colocava no contrato social da empresa que a ex-esposa do dono, ela não poderia chegar a 100 metros da fábrica. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, né? E estava lá escrito. E eu tenho prova, teve gente que estava comigo que viu. Falei, mas que é isso, né? Mas enfim, né? O contrato e o papel aceitam praticamente quase tudo, né? Se no contrato aquele era o acordo entre eles, show de bola. Mas eu nunca tinha visto um negócio desse. Vocês já viram alguma coisa estranha, assim, algum testamento? Alguém que falou, eu não quero isso, não quero aquilo, não quero que meu filho chegue perto da minha casa. Vocês já viram alguma coisa estranha, assim, que alguém já tenha pedido para vocês para colocar dentro ou de um testamento ou de um acordo, seja lá o que for? De contratos, assim, restritiva nesse ponto, não. As disposições são mais... eu gostaria de ser cremado, eu gostaria que fosse tocado tal música, o quadro tal, eu quero deixar para tal pessoa, o livro para tal pessoa, o livro da história da família, para disposições nesse nível. Assim, mais emocionais. Mais emocionais, porque a minha namorada receba uma pensão durante tantos anos, o restante fica para minha família, que os meus netos não possam vender isso até a segunda, terceira geração. Geralmente a gente vê muitas disposições nesse sentido. Mas assim, disposições mais mais radicais. Porque a validade ela é questionável. Não, sim, então a gente vai mais na questão, na parte mais segura, né? Para depois não ter nenhuma surpresa aí. Mas a gente vê cada coisa por aí que eu vou te contar, viu? Mas enfim, eu acho que faz parte aí do dia a dia das discussões familiares, empresariais, né? Aquela coisa da família empresária. Eu, por exemplo, eu reforço muito e apoio muito a ideia de quando você tem uma empresa com bastante sócios e que muitos deles são família, né? Que a gente tem um conselho familiar. Sim, isso é importantíssimo. Eu acho importantíssimo isso, né? Porque aí a roupa suja, você lava lá, você não traz isso para dentro da empresa. E você já vai ensinando a importância do diálogo familiar na empresa. Exatamente. É importantíssimo. Eu acho fundamental essa questão de ter esse conselho. Depois, é como nós trouxemos também aqui no Gerar, acho que foi no 2024, né? No final de 24, nós trouxemos lá o pessoal que assessorou a Jato, né? Jato, uma grande empresa aí lá, oriental, né, de cultura oriental e lá de sua sede em Pompeia, Marília, alguma coisa assim. Então eles têm um conselho familiar muito forte, né, e também aí uma empresa muito grande, eles têm lá o seu conselho de administração, toda a sua direção executiva e funciona muito bem. Mas lendo o livro daquelas duas pessoas que estiveram conosco, o Renata e o outro rapaz que eu esqueci o nome, eles colocam uma figura da familiar como
centro para segurar todas essas coisas no conselho familiar, né? Então todas essas sei lá, esses milindres, essas coisas que possam acontecer entre família eram resolvidos ali, aquilo não chega dentro da empresa. Eu achei aquilo fantástico. É uma boa, né, Rafael? É ótimo, isso é ótimo. Sim. Isso é ótimo porque você fala só uma língua para a empresa, né? Então é apenas um direcionamento. Então, porque na empresa muitas vezes existem ali os latifúndios, né? Então, aqui, essa região é da família tal, essa região é do irmão tal, essa é do irmão, quem decide que é isso, quem decide aquilo é o outro. Aí um irmão fala uma coisa, o outro fala outra. Então, assim, o conselho ele traz uma visão única e uma comunicação uniforme. Né? E uma clareza de que, apesar de existirem vários interesses ali, o que está sendo discutido é o interesse da empresa. Sim. Né? O que tem que prevalecer não é o interesse individual de cada um dos sócios, mas o interesse da empresa. Acho que chama as pessoas para um ponto em comum. Nós temos que tomar uma decisão aqui, mas essa decisão tem que beneficiar a empresa e não o sócio A, B ou C. Muito legal. E a gente falou já um pouquinho sobre todos os cuidados, né, que a gente tem que ter, né, com relação aí aos sócios e tudo mais. Mas, enfim, falando um pouco talvez aí agora um pouco mais na gestão da empresa, né, qual é a importância que vocês veem quando chega para vocês? Vamos imaginar uma empresa que tem também X sócios, mas estão todos já mais velhos, querem descansar e tal. E chegam os filhos, porém, eles não querem que só os filhos abracem tudo, mas quer criar todo um sistema de governança, como tendo o conselho de administração, né, com papéis bem definidos, quem é a direção, quem é o conselho, quer dizer, com acordos extremamente claros, né? Como é que vocês veem? Qual a importância disso para um processo mesmo de sucessão e de governança, né? Eu vejo como muito importante, porque você traz segurança, né? Então, como eu disse, a máxima, tudo que é bem acordado não gera dúvida. Então, assim, você definir os papéis de cada membro da família, você discutir isso, você preparar a sucessão, você evita litígio, evita problema, você cria ali uma regra familiar, né? Então, assim, isso vai se perdurando, né? Então, assim, vai virando uma tradição dentro da própria empresa, uma cultura, né? Então, eu acho que isso é muito importante, você trazer. Toda vez que chega uma demanda dessa para nós, a gente fica muito feliz, né? É claro que não é um trabalho só jurídico, nós precisamos ali geralmente a gente faz com um consultor ali, internamente, até porque eles precisam ser ensinados sobre isso, né? Então, assim, eles precisam ser realmente treinados, entender o papel de cada conselho, entender o papel ali do que é o acordo de sócios, como que é feita a sucessão. Então, ali é um momento realmente de ensino, de cuidado, né, de diálogo, né? Então eu vejo assim com um fator muito positivo essas mudanças e toda a criação dessa sistemática, né? E Nayara, e você? Falando um pouquinho agora de direito de família, você já falou um pouquinho para a gente, mas qual é a tua especialidade mesmo dentro do direito de família ou qualquer assunto dentro da temática você pega? Como é que você faz? Se você perguntar o que move o meu coração... O que move o seu coração? Vamos lá, vamos dar a pergunta. O que move o teu coração? O que move o meu coração é amparar mulheres. É realmente... Eu digo que quando eu recebo uma cliente, eu não trato só a questão jurídica, mas eu dou um suporte para ela no sentido psicológico mesmo. Eu seguro na mãozinha dela e acompanho durante todo o processo. Porque muitas vezes o divórcio não é só um processo, né? Muitas vezes a mulher não quer brigar, ela não quer ficar litigando, ela quer resolver o problema. As pessoas querem virar a página. Sim. E, em geral, a mulher é a parte mais frágil na relação, né? Financeiramente falando, muitas vezes psicologicamente. É muito raro quando a mulher é que financeiramente é o esteio da família. Geralmente é o homem. Sim. Não é uma regra, mas de forma geral é assim que funciona. Então, por conta da minha história de vida, por conta de ter visto os meus pais se separarem por mais de uma vez, por ter estado do lado do divórcio como filha, eu consigo entender o que se passa ali nos bastidores. Então, isso é o que eu mais gosto.
de estar amparando mulheres, seja na questão do divórcio, seja na questão de alimentos, guarda, tudo que abarca os direitos das mulheres. É o que eu mais tenho paixão. Isso é fantástico. E realmente, geralmente a mulher realmente é a parte mais fraca desse processo. Fraca em diversos sentidos que você colocou, mas no sentido fica mais que frágil, historicamente, né, a gente não pode negar isso, que por conta de toda a nossa cultura. De todo o nosso histórico, realmente a mulher tem uma posição muitas vezes desprivilegiada. Então é importante que ela tenha esse suporte especializado para que exista realmente equidade durante esse processo, né? A gente se depara com muitos casos em que quando a mulher ela é dependente economicamente do marido, e com a ruptura do casamento ela se vê numa situação completamente de fragilidade, sem recurso para contratar advogado, sem recurso para manter a sua subsistência mesmo. Então é importante a gente trazer ferramentas para que ela realmente ocupe um lugar de mais equidade com o homem, né? Perfeito. E outra coisa que eu sou apaixonada é pela mediação e pela conciliação, né? Estatisticamente, os processos eles duram muito mais do que deveriam durar. E no final das contas, muitas vezes eles não agradam nenhuma parte nem a outra decisão, né? Então, nada melhor do que as próprias pessoas envolvidas no conflito para decidirem o que de fato é melhor para elas. Obviamente, nem todos a gente consegue fazer isso. Muitas vezes, como o Rafael diz, o processo ele é estratégico. Muitas vezes a gente tem que entrar com um processo para poder, no momento seguinte, a gente chegar num consenso ali. Mas quando a gente traz as partes, tanto o homem quanto a mulher, para esse lugar de você pode decidir sobre a sua vida, você pode dispor sobre como vai funcionar daqui para frente, as pessoas assumem uma responsabilidade e elas começam a sopesar o que de fato importa nesse momento, o que de fato é melhor, né? Não é comum no direito de família, passado um tempo do processo, as pessoas se reconciliarem. Se reconciliarem ou para que o relacionamento às vezes volte, ou para que o relacionamento seja mantido de uma outra forma, porque eu sempre digo que a família ela não acaba com o divórcio. A família ela continua, ela vai passar por um novo formato, porque os filhos vão continuar sendo os filhos para sempre. Então o casal precisa ali, apesar de não ser mais um casal, vai continuar sendo uma equipe familiar de outra forma. Sim. Então é muito importante o diálogo, é muito importante nós entendermos todos os bastidores ali de sociológica, como nós falamos, e não só ali de jurídica. Fantástico, fantástico. Gente, nós estamos quase chegando aí no final do nosso bate-papo. E aí eu gostaria de perguntar para vocês qual é a mensagem, então, que mensagens que nós poderíamos dar às famílias, né, que adiam esse tema, ou por medo, ou por insegurança, ou medo mesmo do conflito, né? Que mensagem que vocês gostariam de deixar? E a segunda pergunta é, se a pessoa quer começar a pensar nisso, a planejar, por que procurar a Pereira Lima? Tá, primeira pergunta. Você não discutir o problema agora não quer dizer que ele não existe. Sim. Então, assim, é muito melhor você discutir o problema agora sabendo as consequências que ele pode ter, as discussões, todos os dissabores, né? Do que você deixar para depois e muitas vezes você não está presente, né, nessa discussão, você não poder compartilhar ali com a tua experiência e muitas vezes como dono dos bens. Então eu acredito que é muito importante a gente levar esse assunto à pauta e discutir para evitar problemas, para a gente ter redução de custo, para ter realmente de fato um planejamento e para que as disposições sejam cumpridas, né, para que tudo saia conforme muitas vezes o desejo daquele que é de fato construiu todo o patrimônio. Né? Agora a segunda pergunta, quer que eu responda? Pode responder. A segunda pergunta, por que o Pereira Lima? O Pereira Lima está há 17 anos no mercado, a gente tem advogados ali que são especialistas, é uma equipe muito boa, eu agradeço a Deus pela minha equipe, são pessoas que estudam, se dedicam, então nós temos aí 4 mestres, a gente tem especialistas praticamente em todas as áreas, são pessoas que a todo momento estão buscando a evolução, o conhecimento, são muito bem dedicadas, são muito dedicadas, então
muitas vezes eu estou lá no escritório 6 horas, eu estou indo embora, eles estão trabalhando ainda. Então são pessoas que realmente se preocupam com o cliente, né? Então acho que o nosso maior objetivo é trazer satisfação para o cliente, é que o problema dele seja resolvido, né? Então assim, é que o problema dele é que ele saia satisfeito e que ele saia ali muitas vezes sem nenhum problema, que ele saia dali num planejamento, pensando diretamente nisso, é que a gente possa evitar 100% dos problemas. Consegue 100% dos problemas? Muitas vezes não, mas uma boa parte a gente consegue. A gente consegue muitas vezes cumprir com o desejo daquele que realmente conquistou todo o patrimônio, né? Então, a gente quero dizer que pode contratar a gente, está aqui para lutar pelos seus problemas e defender seus interesses como se fossem os nossos. Bom, aproveita então, já dê, por favor, e complementando o que o Rafael falou, além de toda a capacidade técnica que nós temos de estudo, de especializações, nós tratamos cada cliente de forma individual, de forma muito específica. Nós somos um escritório com bastante experiência, mas nós não trabalhamos de forma massificada. O nosso escritório a gente chama de escritório boutique, porque nós atendemos individualmente, trazemos soluções inteligentes e rápidas, eficientes para cada um dos nossos clientes. Então, se você ouviu esse podcast aqui e se identificou com alguma situação, com alguma dor, pensou aí quem vai ser o seu sucessor na sua empresa, ou está se deparando aí com uma dificuldade de gestão dentro da própria empresa, não deixe para amanhã. Tire as suas dúvidas, procure o nosso escritório, procure um escritório da sua confiança, porque pior do que decidir ruim é não decidir. É a pior situação, é quando a gente fica inerte, Excelente. Porque a vida ela continua. Então, mesmo que você, empresário, não tome uma decisão, as coisas vão acontecendo e a gente vai depois tendo que assumir a responsabilidade. Então, o momento de planejar é agora. Muitas vezes as pessoas têm medo de planejar porque acham que não têm o domínio sobre a matéria e acham que é algo assim muito difícil. Mas como nós somos especializados nisso, a gente transforma o processo numa coisa muito mais leve, numa coisa muito mais objetiva, pragmática, quais os passos nós vamos seguir, e isso traz segurança, isso traz efetividade para o nosso trabalho e segurança jurídica para quem está nos contratando também. Perfeito. Aproveitem e deixem aí os seus contatos, aí no caso as redes sociais, o site, depois a gente também coloca aí no ar para reforçar aí né, onde é que os clientes podem encontrar vocês, né? O nosso escritório principal, a nossa sede é aqui em Araçatuba, na rua Afonso Pena, número 616. É um escritório que nós conquistamos com muito esforço, um prédio, nossa sede própria, né? Estamos há pouco tempo. 3 anos. Né? Dizem que é o escritório mais bonito da cidade, mas eu não posso falar porque eu sou suspeita. Preciso visitar então para ver. Sim, tem que ir lá tomar um café conosco. Aliás, estou devendo isso. É verdade. O nosso Instagram é @Pereira Lima Advocacia. Lá você encontra um pouquinho da nossa rotina, um pouquinho do escritório de uma forma geral. E no meu Instagram, que é @Nayara Bianchi, onde eu compartilho um pouquinho do meu dia e todas as coisas que eu defendo as mulheres, todos os direitos, aquilo que eu acredito. E vai ser um prazer tê-los lá com a gente. E o meu Instagram é @Rafa Pereira Lima. E também o nosso site é www.pereiralima.com.br. Então o Instagram é @Rafa Pereira Lima e o site é www.pereiralimaadvocacia.com.br. Também vai ser uma honra receber vocês lá no meu Instagram e no nosso site para conhecer um pouquinho da nossa história, um pouquinho do que a gente trabalha, do que a gente acredita e o nosso dia a dia ali junto ao escritório e toda a nossa rotina. Da nossa equipe também, que nós temos uma equipe grande, Sem eles a gente não conseguiria fazer nada. Aliás, o site de vocês muito bem elaborado, muito bem montado, viu? Obrigada. Vocês estão de parabéns. Bom, eu queria agradecer do fundo do meu coração a vinda de vocês hoje aqui para o nosso podcast, ao Rafael, a Nayara. Dá para ver na conversa a competência, a capacidade de vocês, e além da conversa ter sido muito tranquila, muito gostosa. Então, eu agradeço realmente imensamente por mais essa oportunidade de conhecê-los, e também você aí, nosso filiado,
que está nos assistindo e também aí a toda a internet, né, ter a possibilidade de conhecer e trocar um pouco de informação sobre um assunto que é muito importante, que é exatamente essa questão familiar. E aí a gente fala de família não só na célula familiar, mas também numa célula de uma família empresária. Então tudo isso é muito importante. Entendo que o ponto-chave que ficou aqui para a gente gravar mesmo é o seguinte: planeje antes que aconteça. Então, o planejamento é o X da questão, é a chave para que você tenha uma boa passagem aí para os seus sucessores, para os seus herdeiros e para a manutenção e a perenidade da sua empresa e da sua família, né? Então, isso é muito importante, de novo, de coração, Nayara, Rafael e Maiara, que está aqui nos bastidores. Obrigado aí pela presença e eu convido a todos para o nosso próximo podcast. Fiquem ligados na nossa página do YouTube, onde vocês poderão ver, e já começamos com os nossos podcasts, para que vocês possam se entreter e, obviamente, entreter no sentido de conhecimento mesmo, porque nós temos diversas temáticas que a gente já vem abordando que são importantíssimas para você. E você, filiado, não deixe de assistir, não deixe de estar conosco. Estaremos juntos sempre nessa caminhada do desenvolvimento do network e do conhecimento. Um abraço a todos.